Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 13 de março, 24º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já percorreu mais da metade deste caminho. Cada dia que passou foi um passo real de conversão, um passo em direção a Deus, um passo para longe daquilo que prende e afasta da vida plena. E hoje o Senhor quer te convidar a um movimento muito específico e muito libertador: largar o peso do passado. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária e sua perseverança até aqui já é um sinal bonito de que algo está mudando dentro de você. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhum dos dias que ainda estão por vir até a Páscoa. No 24º dia da Quaresma, somos convidados a olhar para algo que muitas pessoas carregam sem perceber: o peso do passado. Não se trata apenas de pecados antigos, mas de tudo aquilo que ficou para trás e que ainda ocupa espaço no presente. Erros que não foram perdoados interiormente, situações que terminaram mal e ainda doem, escolhas que geraram consequências difíceis e que o coração ainda lamenta, fases da vida que não saíram como esperado e que deixaram uma sombra de amargura ou de arrependimento. Virgem Maria, prepara o coração desta pessoa para a reflexão de hoje. Que ela não se feche diante do que vai ser tocado, que tenha coragem de olhar para o que ficou para trás, sem fugir e sem se perder na dor. Que saiba que este momento de oração é seguro, porque é conduzido pelo amor de Deus, que não expõe para humilhar, mas para libertar. A palavra de Deus fala diretamente a esse tema no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus mesmo diz: não fique preso ao que passou. Não construa sua identidade em cima das ruínas do passado. Há algo novo sendo feito. Mas para receber o novo, é preciso soltar o antigo. E soltar o antigo custa. Custa porque o passado, mesmo quando dói, é familiar. E o familiar, mesmo quando machuca, gera uma estranha sensação de segurança. Muitas pessoas vivem com o olhar voltado para trás. Revisitam constantemente situações que já passaram. Refazem mentalmente cenas que não podem ser mudadas. Repetem diálogos internos sobre o que deveriam ter feito, o que deveriam ter dito, como as coisas deveriam ter sido diferentes. Esse movimento não transforma o passado, porque o passado é imutável, mas transforma negativamente o presente, roubando a paz, a atenção e a energia que deveriam estar voltadas para o agora. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a reconhecer quando está vivendo presa ao passado, que ela perceba os pensamentos que a levam de volta ao que já não pode ser mudado, que identifique os sentimentos que nascem dessa revisitação constante: a culpa, o arrependimento, a amargura, a tristeza estagnada. E que compreenda que Deus não a chama para viver nesse lugar, que o Senhor a chama para o presente, onde Ele está agindo e onde a vida ainda pode ser transformada. O peso do passado se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Para alguns, é a culpa por erros cometidos. Uma culpa que não se dissolve mesmo depois da confissão, que continua presente como uma voz interior que acusa e condena. Para outros, é a mágoa de algo que foi feito contra elas, uma injustiça, uma traição, uma perda que não deveria ter acontecido. Para outros ainda, é o lamento por oportunidades perdidas, por caminhos não tomados, por versões da vida que existiram apenas na imaginação. Virgem Maria, entra em cada uma dessas formas de peso, que a graça de Deus alcance exatamente o ponto onde esta pessoa sente mais o fardo do passado, que não haja área intocada, não haja dor esquecida, não haja culpa que fique sem o bálsamo da misericórdia divina. Que o Senhor ponha sua mão sobre cada ferida antiga e comece hoje o trabalho de libertação. Largar o passado não significa fingir que ele não existiu. Não é negar a dor, não é apagar a memória, não é agir como se as coisas difíceis não tivessem acontecido. Significa algo mais profundo e mais real. Significa retirar do passado
o poder de governar o presente. Significa dizer: isso aconteceu, foi real, doeu de verdade, mas não vai mais ditar quem eu sou hoje nem para onde vou amanhã. O passado informa a história, mas não precisa determinar o destino. Nossa Senhora, dá a esta pessoa a clareza de que largar o passado é um ato de fé. É crer que Deus é capaz de fazer algo novo mesmo depois de tudo o que aconteceu. É confiar que a misericórdia divina é maior do que qualquer erro cometido, maior do que qualquer injustiça sofrida, maior do que qualquer oportunidade perdida. Que esta fé cresça hoje neste coração e abra espaço para o novo que Deus quer construir. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a soltar o peso do que ficou para trás. Um dos maiores impedimentos para largar o passado é a culpa que não encontrou descanso. Não a culpa saudável, que reconhece o erro e move a conversão, mas a culpa que permanece mesmo depois do arrependimento, que continua acusando mesmo depois do perdão recebido, que insiste em manter a pessoa presa a um erro que já foi levado a Deus. Essa culpa não vem de Deus. Ela enfraquece a alma, distorce a autoimagem e impede que a pessoa receba plenamente a misericórdia que o Senhor oferece sem reservas. Virgem Maria, intercede por esta pessoa que talvez ainda carregue culpa por algo que já foi confessado, já foi chorado, já foi entregue a Deus, mas que ainda pesa. Que ela compreenda que continuar se condenando depois de ter recebido o perdão divino não é humildade, é desconfiança na misericórdia de Deus. Que tenha coragem de acreditar que o Senhor realmente perdoa, realmente esquece, realmente recomeça com quem se arrepende de coração. A palavra de Deus no Salmo 103, versículo 12 diz: Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa é a extensão do perdão divino. Não um perdão pela metade, não um perdão que fica guardado para ser lembrado depois. Um perdão completo, definitivo, que remove o pecado como se não existisse mais. Quando Deus perdoa, Ele não guarda o registro para cobrar futuramente. O que foi entregue com arrependimento sincero foi realmente tirado. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a receber esse perdão não apenas com a mente, mas com o coração. Porque muitas vezes sabemos intelectualmente que Deus perdoa, mas emocionalmente continuamos carregando o peso como se o perdão não tivesse chegado de verdade. Que haja uma experiência interior de libertação. Que a misericórdia de Deus deixe de ser apenas um conceito e se torne uma realidade sentida, uma leveza concreta no interior. Há também a culpa por erros que afetaram outras pessoas, situações em que as próprias escolhas causaram dor a alguém, relacionamentos que foram prejudicados, palavras ditas que não podem ser desfeitas, ações que geraram consequências na vida de pessoas amadas. Esse tipo de culpa é especialmente pesado porque envolve não apenas a relação com Deus, mas com pessoas reais que foram atingidas. E às vezes, não há como desfazer o que foi feito, não há como voltar atrás e agir de outra forma. Virgem Maria, consola este coração que carrega o peso de ter machucado alguém. Que esta pessoa saiba que o arrependimento sincero já é um passo real de reparação. Que onde for possível, haja a iniciativa de pedir perdão, de reparar o que pode ser reparado, de agir de forma diferente daqui para frente. E onde não for mais possível reparar, que haja paz. Que o Senhor cubra com sua misericórdia aquilo que está além do alcance humano de consertar. Largar a culpa exige também aprender a se tratar com a mesma misericórdia que se oferece aos outros. Muitas pessoas são capazes de perdoar facilmente quem as feriu, mas são incapazes de se perdoar pelos próprios erros. Aplicam a si mesmas um padrão de exigência que não aplicariam a ninguém. Qualquer falha própria se torna motivo de condenação severa, enquanto a falha alheia é tratada com compreensão e gentileza. Esse desequilíbrio não é virtude, é falta de misericórdia consigo mesmo. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a se olhar com os olhos de Deus, não com condescendência que minimiza o erro, mas com misericórdia que reconhece a fraqueza humana e não condena quem cai. Que ela aprenda
que se tratar bem não é orgulho, é cuidado com a criatura que Deus fez e ama. Que a voz interior que acusa seja substituída pela voz do Pai que acolhe, que levanta e que recomeça. O perdão de si mesmo é um processo, não um evento único. Não acontece de uma vez com uma oração e pronto. É uma decisão que precisa ser renovada, especialmente nos momentos em que a memória traz de volta o erro antigo e a culpa tenta retomar seu lugar. Nesses momentos, a resposta não é deixar a culpa entrar novamente, mas reafirmar o que já foi decidido. Esse erro foi entregue a Deus, foi perdoado. Não vai mais me definir nem me prender. Virgem Maria, fortalece esta decisão de se perdoar. Que quando a culpa antiga tentar retornar, esta pessoa saiba rejeitá-la com firmeza e com fé. Que diga ao coração: eu já entreguei isso a Deus, já recebi o perdão, não vou mais carregar esse peso. Que essa afirmação se repita quantas vezes forem necessárias, até que a liberdade interior se torne mais forte do que o hábito da autocondenação. A Quaresma é tempo de misericórdia. Não apenas de misericórdia que pedimos a Deus para os nossos pecados, mas de misericórdia que aprendemos a exercer também conosco. Um coração que se recusa a se perdoar está, de certa forma, colocando seu julgamento acima do julgamento de Deus. E Deus já julgou. Você é amado, você é perdoado, você pode recomeçar. Receber isso com humildade e gratidão é também um ato de fé. Nossa Senhora, sela neste coração a certeza do perdão recebido. Que a culpa antiga perca força hoje. Que a misericórdia de Deus seja mais real do que qualquer acusação interior. Que esta pessoa saia desta oração um pouco mais leve, um pouco mais livre, um pouco mais capaz de caminhar sem o peso que carregava. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a receber o perdão de Deus de verdade. Existe um tipo de peso do passado que é ainda mais difícil de identificar do que a culpa. É o peso da mágoa guardada. A mágoa que não foi totalmente resolvida, que não virou perdão completo, que ficou depositada em algum lugar do coração como uma pedra silenciosa. Muitas pessoas nem percebem que ainda carregam esse peso porque aprenderam a conviver com ele. Foram adaptando a vida ao redor dessa dor, evitando certos assuntos, certas memórias, certas pessoas. Que essa adaptação foi sendo confundida com superação, quando na verdade é apenas distância da ferida, não cura dela. Virgem Maria, entra nesse lugar do coração onde a mágoa antiga ainda mora. Não para reabrir a dor sem motivo, mas para que a graça de Deus possa finalmente alcançar o que ficou fechado. Intercede para que esta pessoa tenha coragem de reconhecer que ainda há mágoa onde pensava que já havia paz. Que não se envergonhe disso. Carregar mágoa não é fraqueza de caráter, é sinal de que houve dor real. E dor real precisa de cura real. A mágoa guardada tem um efeito silencioso e progressivo sobre o coração. Ela vai endurecendo aos poucos, vai criando uma camada de proteção que impede não apenas nova dor, mas também nova alegria, nova abertura, nova confiança. A pessoa que carrega mágoa antiga sem resolvê-la vai se tornando, sem perceber, mais fechada, mais desconfiante, mais difícil de ser alcançada pelo amor, seja o amor humano, seja o amor de Deus. O coração endurece para se proteger, mas ao se proteger, também se isola. Nossa Senhora, amolece o coração desta pessoa, onde ele endureceu por causa da mágoa. Que a proteção construída ao redor da dor vá cedendo espaço para a graça. Que ela não precise mais se defender da própria ferida, porque Deus está ali para cuidar dela. Que o endurecimento se dissolva e que no lugar do muro erguido pela dor, cresça uma abertura nova, construída pela confiança em quem nunca a abandona. No Evangelho de João, capítulo 11, vemos Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ele sabe que vai ressuscitá-lo, mas mesmo assim chora. Chora porque vê a dor das pessoas que ama. Esse detalhe do Evangelho revela algo precioso sobre Deus. Ele não é indiferente à dor humana. Ele não olha para as mágoas do coração com distância fria. Ele se move.
Ele se comove, ele chora junto e depois age. Primeiro chora, depois transforma. Esse é o Deus que está presente nesta oração hoje. Há mágoas que vieram de pessoas próximas e essas são as que pesam mais. Quando quem feriu foi alguém de confiança, um familiar, um amigo íntimo, um cônjuge, a dor tem uma profundidade diferente. Porque a traição de quem é próximo não é apenas uma ferida, é uma desorientação. Abala a confiança não só naquela pessoa, mas muitas vezes nas relações em geral. E o coração, para se proteger, aprende a não se aproximar demais de ninguém, a não confiar completamente, a manter sempre uma distância segura. Virgem Maria, cura as feridas causadas por quem era próximo e decepcionou. Que esta pessoa não carregue para todos os relacionamentos futuros a desconfiança que nasceu de uma dor específica. Que consiga distinguir entre prudência saudável e fechamento que impede o amor. Que o Senhor restaure a capacidade de confiar, de se abrir, de se deixar amar, sem o peso das decepções passadas colorindo tudo o que vem depois. Largar a mágoa não significa que o que aconteceu foi aceitável. Não significa minimizar a gravidade da ofensa, nem fingir que a dor não foi real. Significa algo muito mais poderoso. Significa recusar que aquela pessoa ou aquela situação continue tendo poder sobre o seu presente. A mágoa guardada mantém o ofensor dentro do coração de quem foi ofendido, ocupando espaço, consumindo energia, influenciando humor e decisões. Largar a mágoa é expulsar esse peso do lugar que lhe foi dado sem autorização. Nossa Senhora, dá a esta pessoa o desejo de largar a mágoa não por fraqueza, mas por força. Não porque o que foi feito foi pequeno, mas porque ela não quer mais pagar o preço de carregar esse peso. Que ela compreenda que soltar a mágoa é um ato feito em benefício próprio antes de qualquer outra coisa. É escolher a própria liberdade. É dizer, eu não vou mais deixar que o que aconteceu no passado decida como eu vivo no presente. O processo de largar a mágoa começa com uma decisão, mas não termina nela. É preciso que essa decisão seja alimentada com oração, com paciência consigo mesmo e com disposição de voltar a ela cada vez que a mágoa tentar retornar. Porque ela vai tentar. A memória vai trazer de volta a cena. O sentimento vai aparecer novamente e a tentação será de deixar a mágoa entrar e se instalar outra vez. Nesses momentos, a resposta é renovar a decisão de soltar, sem se condenar por ainda sentir, mas sem se render ao que já foi entregue. Virgem Maria, sustenta esta decisão de largar a mágoa ao longo do tempo. Que não seja apenas um momento de emoção nesta oração, mas um compromisso que se renova todos os dias. Que cada vez que a dor antiga tentar retornar, esta pessoa saiba a quem recorrer, saiba o que fazer, saiba que não precisa carregar sozinha o que é pesado demais para ser carregado sem ajuda divina. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a soltar a mágoa que ainda carrego. Há uma forma de peso do passado que raramente é reconhecida como tal: o arrependimento pelas oportunidades perdidas. A sensação de que a vida poderia ter sido diferente se certas escolhas tivessem sido outras. O pensamento que volta repetidamente com a forma de e se? E se eu tivesse aceitado aquela proposta? E se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse me dedicado mais àquele relacionamento? E se eu tivesse tomado aquela decisão anos atrás? Esse tipo de pensamento parece inofensivo, mas quando se torna habitual, constrói uma prisão silenciosa que impede a pessoa de viver plenamente o que tem hoje. Virgem Maria, intercede por esta pessoa que talvez carregue o peso de escolhas que não foram feitas ou de caminhos que não foram tomados. Que ela compreenda que revisitar o passado com o pensamento do e se não abre nenhuma porta nova, apenas fecha as que estão abertas no presente. Que o Senhor a livre dessa armadilha mental e a traga de volta para o único tempo onde a vida pode ser vivida e transformada, que é o agora. O arrependimento pelas oportunidades perdidas muitas vezes carrega consigo uma comparação implícita com uma versão imaginária da própria vida. Uma versão que existiu apenas na cabeça, que nunca foi real,
mas que o coração trata como se fosse mais verdadeira do que a vida concreta que foi vivida. E essa comparação é sempre injusta, porque compara a realidade com suas imperfeições contra uma fantasia sem falhas. A vida imaginada nunca tem problemas, nunca tem dificuldades, nunca tem as complicações inevitáveis de qualquer caminho real. Nossa Senhora liberta esta pessoa da comparação com versões imaginárias da própria vida. Que ela pare de julgar o caminho que percorreu, usando como régua um caminho que nunca existiu. Que aprenda a olhar para a própria história com mais justiça, reconhecendo que cada escolha foi feita com o entendimento que ela tinha naquele momento, com as informações disponíveis, com a maturidade que possuía então. Julgar o passado com os olhos do presente é sempre uma comparação injusta. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, traz uma imagem poderosa. Esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está adiante, prossigo em direção à meta. Paulo não estava falando de um passado fácil. Ele carregava uma história pesada. Havia perseguido cristãos, havia sido responsável por sofrimento de muitas pessoas, mas aprendeu a não deixar esse passado paralisar o presente. Aprendeu a focar no que estava à frente, não no que havia ficado para trás. Esse movimento que Paulo descreve não é negação do passado, é libertação do passado. É reconhecer que o que passou já cumpriu seu papel na história, seja como aprendizado, seja como consequência, seja simplesmente como parte do caminho. E que agora há um chamado para frente, há uma meta, há um horizonte que exige atenção e energia. Ficar olhando para trás enquanto caminha é garantia de tropeçar no que está à frente. Virgem Maria, volta o olhar desta pessoa para o que está à frente. Que ela não desperdice o presente lamentando o passado. Que as oportunidades que existem hoje não sejam ignoradas porque os olhos ainda estão fixos nas que ficaram para trás. Que haja uma renovação do olhar, uma reorientação do coração, uma decisão consciente de investir no que ainda pode ser feito, no que ainda pode ser construído, no que ainda pode ser amado. É importante também reconhecer que Deus estava presente em cada etapa do caminho, incluindo nas escolhas que hoje parecem ter sido erradas. Ele não estava ausente nas decisões difíceis, não estava distante nas fases que não saíram como planejado. Estava ali trabalhando em dimensões que não eram visíveis, preparando algo que ainda não podia ser compreendido. A fé não afirma que tudo foi perfeito, mas afirma que nada escapou das mãos de Deus, nem mesmo os desvios, nem mesmo os erros, nem mesmo as perdas. Nossa Senhora fortalece esta fé de que Deus esteve presente em toda a história desta pessoa, que ela consiga olhar para o passado, inclusive para as partes difíceis, e reconhecer traços da providência divina, que perceba como o Senhor usou situações que pareciam ruins para produzir algo bom. Que essa percepção traga paz, não como explicação de tudo, porque nem tudo tem explicação visível, mas como confiança de que nada foi desperdiçado. Largar o arrependimento pelas oportunidades perdidas é também um ato de gratidão pelo que foi recebido. Enquanto o coração está fixado no que não teve, não consegue ver o que tem. Enquanto lamenta o caminho não tomado, não consegue valorizar o caminho que foi percorrido, com tudo que ele trouxe de aprendizado, de encontros, de crescimento, de momentos de graça que não teriam acontecido de outra forma. A gratidão é o antídoto mais poderoso para o arrependimento que paralisa. Virgem Maria, desperta neste coração um espírito de gratidão pela história que foi vivida. Que esta pessoa consiga enxergar beleza e significado no caminho que percorreu, mesmo nas partes que doeram, mesmo nas escolhas que hoje vê de outra forma. Que a gratidão abra os olhos para o presente e o presente revele as oportunidades que Deus está colocando à frente agora, esperando que sejam reconhecidas e abraçadas com confiança. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a soltar o que não foi e a abraçar o que é. O passado também pesa quando carrega identidades que a pessoa ainda não conseguiu deixar para trás. Não apenas erros ou mágoas,
mas rótulos que foram colados ao longo da vida e que continuam definindo quem a pessoa acredita ser. Rótulos que vieram de palavras ditas por outros em momentos de descuido ou de crueldade. Palavras de um pai que disse que você não ia chegar a lugar nenhum, de um professor que afirmou que você não era capaz, de um relacionamento que te fez acreditar que você não merecia ser amado. Essas palavras ficaram, entraram fundo e muitas vezes continuam governando escolhas e comportamentos décadas depois de terem sido ditas. Virgem Maria, entra nesse lugar do coração, onde ainda moram palavras que feriram e definiram. Que a graça de Deus alcance cada rótulo falso que foi colado nesta pessoa ao longo da vida. Que o Senhor fale mais alto do que todas as vozes que disseram o que ela não era, o que ela não poderia ser, o que ela não merecia. Que a voz do Pai que chama pelo nome, que conhece cada detalhe e que ama sem condição, seja a voz que finalmente prevalece no interior. Os rótulos do passado são especialmente danosos quando vieram de pessoas que deveriam ter sido fonte de afirmação e segurança. Quando um pai, uma mãe, um cuidador ou alguém de autoridade fala palavras que diminuem, essas palavras entram com uma força muito maior do que palavras ditas por estranhos. Porque o coração da criança, do adolescente, de quem estava em formação, recebeu aquelas palavras como verdade. Não tinha ainda ferramentas para questionar, para filtrar, para discernir que quem as disse estava errado ou estava ferido também. Nossa Senhora, cura as feridas que vieram de quem deveria ter protegido e afirmado. Que esta pessoa não precise mais carregar como verdade aquilo que foi dito por alguém que não enxergou o seu valor real. Que o amor de Deus reescreva a narrativa interior. Que as palavras que definiram de forma errada percam a autoridade e que a identidade verdadeira, aquela que Deus conhece e afirma, ganhe cada vez mais espaço no coração. O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, traz as palavras de Deus ao profeta. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Essa é a identidade que precede qualquer rótulo humano. Antes que qualquer pessoa tivesse a chance de dizer quem você é, Deus já te conhecia, já te amava, já tinha um propósito para a sua vida. Nenhuma palavra humana, por mais dolorosa que tenha sido, tem poder de apagar o que Deus estabeleceu antes de qualquer voz terrena. Largar as identidades falsas do passado exige um trabalho paciente de substituição. Não basta rejeitar o rótulo antigo, é preciso acolher a identidade verdadeira. E a identidade verdadeira não é construída por desempenho, por aprovação, por conquistas ou por comparação com os outros. É dada por Deus gratuitamente e diz que você é amado, que você tem valor, que você foi feito com propósito, que sua existência não é acidente nem erro. Essa verdade precisa ser repetida, meditada, orada, até que entre mais fundo do que os rótulos que tentaram substituí-la. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a acolher a identidade que Deus lhe dá, que ela não dependa mais da aprovação alheia para se sentir suficiente, que não precise de conquistas externas para acreditar que tem valor, que encontre em Deus a afirmação que talvez não tenha recebido das pessoas que deveriam tê-la dado. Que essa afirmação divina seja mais real, mais sólida e mais duradoura do que qualquer reconhecimento humano. Há também rótulos que a própria pessoa colou em si mesma ao longo do tempo, conclusões tiradas de experiências difíceis que se transformaram em crenças fixas sobre si mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nunca consigo. Eu sempre estrago tudo. Eu não sou bom o suficiente. Essas frases repetidas internamente por anos formam uma narrativa que a pessoa começa a tratar como fato, quando na verdade são interpretações moldadas pela dor, pelo medo e pela falta de perspectiva. Nossa Senhora desfaz essas narrativas internas que prendem esta pessoa a uma imagem diminuída de si mesma, que ela perceba quando está pensando sobre si com as lentes do passado e não com as lentes da graça. Que aprenda a questionar os pensamentos automáticos que a diminuem, perguntando: isso é o que Deus diz sobre mim? Isso corresponde à verdade do amor divino? Que o discernimento interior se afine
e que a voz de Deus ganhe autoridade sobre a voz da ferida. Largar os rótulos do passado é um ato de liberdade que abre possibilidades novas. Quando a pessoa para de se definir pelo que foi dito sobre ela ou pelo que ela mesma concluiu nas fases mais difíceis, começa a enxergar que há mais em si do que o passado mostrou. Há capacidades não exploradas, há afetos não expressos, há caminhos não tentados, há uma versão de si mesmo que só pode emergir quando o peso dos rótulos antigos é finalmente largado. Virgem Maria, acompanha esta pessoa nesse processo de redescoberta, que ela se surpreenda com o que Deus revela quando os rótulos antigos caem, que encontre em si mesma dons, forças e possibilidades que estavam escondidas sob o peso do que foi dito e do que foi acreditado por tempo demais. Que a libertação dos rótulos seja também o início de uma vida mais plena, mais autêntica e mais alinhada com quem Deus a fez ser desde o princípio. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a deixar para trás o que disseram que eu era. O peso do passado também se manifesta em algo que poucos nomeiam claramente: o luto não resolvido. Não apenas o luto pela morte de alguém querido, mas o luto por tudo aquilo que terminou e que deixou uma ausência no coração. O luto por um relacionamento que acabou, por uma fase da vida que passou e não volta, por uma versão de si mesmo que ficou para trás, por um sonho que não se realizou, por uma família que não foi o que deveria ter sido. Esses lutos muitas vezes não são reconhecidos como lutos e, por isso, nunca são atravessados de verdade. Ficam suspensos no interior, nem resolvidos nem abandonados, consumindo energia de forma silenciosa e constante. Virgem Maria, reconhece com esta pessoa as perdas que ela carrega e que talvez nunca tenham sido chamadas pelo nome certo. Que haja espaço nesta oração para nomear o que foi perdido, para sentir o peso real dessas ausências, sem pressa de resolver, sem obrigação de já estar bem. Que esta pessoa saiba que chorar uma perda não é falta de fé, é honestidade diante de Deus, que conhece cada ausência e cada dor, e não pede que sejam fingidas como inexistentes. O luto não resolvido pesa de maneiras específicas. Ele aparece na resistência a certas datas, a certas músicas, a certas situações que evocam o que foi perdido. Aparece na dificuldade de se abrir para novas experiências porque o coração ainda está ocupado com o que terminou. Aparece na tendência de comparar o presente com um passado idealizado, onde tudo parece ter sido melhor do que é agora. Aparece na tristeza de fundo que não tem nome claro, mas que está sempre presente, colorindo tudo com uma leve tonalidade de melancolia. Nossa Senhora, ilumina esta pessoa sobre os lutos que ainda não foram atravessados. Que ela tenha coragem de olhar para as perdas com honestidade, sem minimizá-las e sem ser engolida por elas. Que compreenda que atravessar o luto não é esquecer o que foi perdido, mas aprender a carregar a memória sem ser paralisada por ela. Que o processo de luto seja vivido com a consciência de que Deus está presente em cada etapa, inclusive nas mais dolorosas. O Salmo 22 começa com um grito de abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Essas são palavras de dor real, de alguém que sente a ausência de Deus no momento de maior sofrimento. E esse salmo está na Bíblia. Essa oração de desespero foi preservada como palavra de Deus. Isso diz algo importante. Deus não tem medo da nossa dor. Não se afasta quando gritamos. Não se ofende quando lamentamos. Ele acolhe o luto. Ele habita o luto. Ele age dentro do luto de quem confia nele mesmo no meio da escuridão. Atravessar o luto exige também permitir que a vida continue. Há pessoas que, diante de uma perda grande, fazem um acordo inconsciente com o sofrimento. Enquanto eu sofrer, estou honrando o que perdi. Parar de sofrer parece traição. Seguir em frente parece esquecer. Voltar a ser feliz parece desrespeito ao que foi e não é mais. Mas esse acordo é uma armadilha. A vida que continua não apaga o que foi. A alegria que retorna não diminui o valor do que foi perdido. Honrar uma perda não exige permanecer preso a ela para sempre. Virgem Maria,
Liberta esta pessoa de qualquer acordo inconsciente com o sofrimento. Que ela saiba que seguir em frente não é traição, é coragem. Que voltar a viver com intensidade não é esquecer, é escolher não deixar que a perda tenha a última palavra. Que a memória do que foi amado e perdido possa ser carregada com ternura, não com peso, com gratidão pelo que foi, não com amargura pelo que não é mais. O luto atravessado transforma. Quem passou por uma perda real e a enfrentou com honestidade diante de Deus, sai diferente. Não menos sensível, mas mais profundo. Não menos capaz de amar, mas com uma capacidade de amar que tem mais raiz, mais consciência do valor do que se tem enquanto se tem. A dor que foi atravessada e não evitada produz uma maturidade que nenhuma experiência fácil consegue gerar. Produz compaixão, produz presença, produz uma solidez interior que só vem de ter passado pelo fogo e ter sobrevivido. Nossa Senhora, que atravessaste o luto mais profundo que uma mãe pode viver, intercede por esta pessoa. Tu sabes o que é perder. Tu sabes o que é ficar de pé diante de uma dor que parece impossível de suportar. Tu sabes o que é confiar em Deus quando tudo dentro grita que não há saída. Empresta a esta pessoa algo da tua força, da tua fé, da tua capacidade de permanecer presente mesmo quando a dor é grande demais para ser compreendida. Que o luto desta pessoa encontre o caminho da cura. Não uma cura que apaga, mas uma cura que integra. Que o que foi perdido encontre um lugar de paz no coração. Não mais como ferida aberta, mas como memória honrada. Que o espaço que a dor ocupava vá sendo preenchido pela graça, pela vida, pelo amor de Deus, que não abandona nenhum coração que atravessa o vale da sombra com a mão estendida para ele. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda-se a atravessar o luto que ainda carrego. Existe uma dimensão do peso do passado que age de forma especialmente silenciosa. Os padrões herdados. Maneiras de pensar, de reagir, de se relacionar e de enxergar o mundo que foram absorvidas ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência, através da convivência com a família e com o ambiente onde a pessoa cresceu. Esses padrões não foram escolhidos conscientemente, foram aprendidos por observação, por repetição, por sobrevivência. E muitos deles continuam operando no presente como se ainda fossem necessários, mesmo quando já não são, mesmo quando causam dano, mesmo quando a pessoa já percebeu que quer ser diferente. Virgem Maria, ilumina esta pessoa sobre os padrões que herdou e que ainda carrega sem perceber. Que ela tenha sabedoria para distinguir entre o que é genuinamente seu e o que é repetição de algo que foi absorvido do ambiente onde cresceu. Que não julgue com dureza quem lhe transmitiu esses padrões, porque eles também os herdaram de alguém. Também carregavam seus próprios pesos. Mas que tenha clareza e coragem para decidir o que quer continuar transmitindo e o que quer transformar. Os padrões herdados podem ser muito variados. Podem ser padrões emocionais, como a dificuldade de expressar afeto porque cresceu em uma família onde o afeto não era demonstrado. Podem ser padrões de comunicação, como o hábito de gritar em momentos de conflito, porque era assim que os adultos ao redor resolviam as diferenças. Podem ser padrões de relacionamento com Deus, como uma imagem de um Deus distante e severo que foi transmitida pela religiosidade do ambiente familiar. Cada um desses padrões tem uma história, e cada um pode ser transformado pela graça. Nossa Senhora age nos padrões herdados que ainda limitam esta pessoa. Que a graça de Deus alcance não apenas o comportamento visível, mas a raiz de onde ele vem. Que haja cura nas camadas mais profundas, onde os padrões foram formados antes mesmo de haver consciência para questioná-los. Que a transformação seja real e duradoura. Não apenas uma mudança de comportamento na superfície, mas uma renovação que começa de dentro e se expressa naturalmente para fora. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 é direta. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é exatamente o processo de identificar os padrões antigos,
e permitir que sejam substituídos por uma forma nova de pensar e de ver. Não é um processo rápido nem indolor. Exige atenção, exige humildade para reconhecer o que precisa mudar. Exige perseverança para continuar mesmo quando os padrões antigos insistem em retornar com força. Reconhecer um padrão herdado não é o mesmo que culpar quem o transmitiu. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas resistem a olhar para os padrões familiares porque sentem que fazer isso é uma forma de acusar os pais ou de trair a família. Mas reconhecer não é condenar. É apenas ver com clareza o que aconteceu, entender de onde veio o que foi aprendido e decidir conscientemente o que fazer com isso agora. Os pais fizeram o que puderam com o que tinham, e agora cabe a cada um decidir o que vai fazer com o que recebeu. Virgem Maria, remove qualquer culpa ou confusão que esta pessoa sinta ao examinar os padrões que herdou. Que ela consiga fazer esse exame com serenidade e com misericórdia, tanto para consigo mesma, quanto para com quem veio antes dela. Que o objetivo não seja encontrar culpados, mas encontrar liberdade. Que a clareza sobre o passado sirva ao presente, abrindo caminhos de transformação que beneficiem não apenas esta pessoa, mas todos ao seu redor. Os padrões herdados também influenciam a relação com Deus de maneiras que muitas vezes não são percebidas. Quem cresceu com uma figura paterna ausente ou agressiva frequentemente projeta essa imagem em Deus, mesmo sem intenção. Quem aprendeu que amor tem condições tende a acreditar que o amor de Deus também tem condições. Quem foi ensinado que emoções devem ser escondidas tem dificuldade de se abrir com Deus na oração. Esses padrões criam uma barreira invisível entre a pessoa e o Deus que quer se aproximar. Nossa Senhora, remove essas barreiras invisíveis. Que esta pessoa consiga encontrar Deus como Ele realmente é, não através do filtro dos padrões herdados, mas diretamente na experiência viva da oração, da palavra e dos sacramentos. Que a imagem de Deus seja purificada de qualquer distorção que veio do ambiente humano. Que o encontro com o Pai seja cada vez mais livre, mais íntimo e mais real. Largar os padrões herdados que causam dano é também um gesto de amor para com as gerações que vêm depois. Cada padrão que é transformado numa geração deixa de ser transmitido para a próxima. Cada ciclo que é quebrado por alguém que teve coragem de olhar para o próprio interior e decidir mudar, poupa sofrimento a filhos, a netos, a pessoas que ainda nem nasceram. A conversão pessoal tem sempre uma dimensão comunitária e geracional que vai muito além do que é visível no momento em que acontece. Virgem Maria, fortalece esta pessoa para ser agente de transformação na sua família e no seu ambiente. Que ela tenha coragem de quebrar ciclos que já duram gerações. Que saiba que esse trabalho interior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, tem um valor imenso diante de Deus e um impacto real sobre muitas vidas. Que a Quaresma seja o tempo em que essa decisão de transformar padrões antigos seja tomada com seriedade e sustentada com perseverança. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a transformar o que precisa mudar na minha história. Chegar até aqui nesta oração já é sinal de que algo está se movendo no interior. Ao longo dos dias anteriores e das partes desta oração de hoje, muita coisa foi tocada. Culpas antigas, mágoas guardadas, lutos não resolvidos, rótulos falsos, padrões herdados. Tudo isso foi trazido à luz não para causar dor, mas para que a graça pudesse alcançar o que estava escondido. E agora, nesta parte, chegamos a um ponto essencial. O que fazer de forma concreta com tudo isso que foi reconhecido? Porque a libertação do passado não acontece apenas na contemplação. Ela precisa de um gesto, de uma decisão, de um movimento real do coração em direção à soltura. Virgem Maria prepara o coração desta pessoa para esse momento de decisão concreta. Que tudo o que foi tocado nesta oração não fique apenas como reflexão intelectual ou emoção passageira. Que se transforme em escolha real, em movimento genuíno de libertação. Que ela sinta hoje, de maneira concreta, o peso sendo colocado no chão, as mãos se abrindo, o coração dando permissão para Deus agir no que ficou para trás.
Um dos gestos mais poderosos para largar o passado é o gesto da entrega consciente e nomeada. Não uma entrega genérica, mas uma entrega específica. Nomear diante de Deus exatamente o que está sendo largado. Dizer com palavras, mesmo que interiores, o que está sendo colocado nas mãos do Senhor. A culpa por aquela situação específica, a mágoa daquela pessoa específica, o luto por aquela perda específica, o rótulo que aquela palavra específica deixou. Quanto mais concreto o gesto, mais real a libertação que ele produz. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a nomear com clareza o que está entregando hoje. Que não fuja da especificidade por medo de sentir a dor que vem quando o nome é dito. Que saiba que nomear não é reviver, é reconhecer para poder soltar. Que cada coisa nomeada e entregue seja recebida pelo Senhor com o mesmo cuidado com que um pai recebe o peso que o filho não conseguia mais carregar sozinho. O sacramento da reconciliação é um dos instrumentos mais poderosos que Deus nos deu para lidar com o peso do passado. Não apenas para pecados recentes, mas para tudo aquilo que ainda pesa, para culpas antigas que nunca foram levadas à confissão, para situações que nunca foram colocadas diante de um sacerdote, para o peso que ficou guardado porque parecia grande demais ou antigo demais para ser confessado. A confissão não tem prazo de validade para o que pode ser levado. Tudo que pesa pode ser trazido, e tudo que é trazido com arrependimento sincero é libertado pela misericórdia de Deus. Virgem Maria, remove qualquer obstáculo que ainda impede esta pessoa de buscar o sacramento da reconciliação. Que o medo, a vergonha ou o pensamento de que já passou muito tempo não a impeçam de encontrar essa fonte de libertação. Que ela saiba que o confessionário não é um tribunal de condenação, mas um lugar de encontro com a misericórdia. Que a graça do sacramento alcance as camadas mais profundas do peso que carrega e produza uma libertação que vai além do que qualquer esforço humano poderia gerar. Largar o passado também envolve tomar decisões práticas que expressem essa libertação no dia a dia. Se há uma pessoa que ainda não foi perdoada, talvez seja tempo de dar um passo concreto nessa direção. Seja uma conversa, seja uma oração específica por ela, seja simplesmente a decisão interior renovada de não alimentar mais o ressentimento. Se há uma situação que ainda prende porque nunca foi encerrada de forma consciente, talvez seja tempo de fazer esse encerramento, de criar um ritual pessoal de despedida, de escrever uma carta que não será enviada, mas que expressa o que precisa ser dito para o coração poder soltar. Nossa Senhora, inspira gestos concretos de libertação nesta pessoa, que ela não fique apenas no plano das boas intenções, mas dê passos reais em direção ao que precisa ser feito. Que a coragem para agir seja maior do que o desconforto de enfrentar o que foi evitado. Que cada gesto concreto de libertação seja também uma declaração de fé, uma afirmação de que Deus é capaz de fazer algo novo quando o passado é finalmente largado. É também importante cuidar do ambiente interior depois que o passado é largado. Porque a libertação cria um espaço novo e esse espaço precisa ser preenchido com algo bom. Se o coração fica vazio depois de soltar o que carregava, a tendência é retomar o peso antigo, simplesmente porque é familiar. Por isso, largar o passado precisa ser acompanhado de um movimento ativo de cultivar o que é bom no presente. Gratidão pelas bênçãos atuais. Atenção às pessoas que estão por perto. Investimento nos relacionamentos que existem hoje. Presença real no agora. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a preencher com coisas boas o espaço que vai ficando livre à medida que o passado é largado. Que a leveza que vem da libertação seja aproveitada para viver com mais intensidade o que está disponível hoje. Que o presente seja habitado com gratidão, com atenção e com a consciência de que cada dia vivido sem o peso do passado é um presente de Deus que merece ser recebido com alegria. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a dar passos concretos de libertação. Chegamos ao final da oração deste 24º dia da Quaresma. E chegar até aqui, depois de tudo que foi tocado ao longo desta oração, já é em si um ato de coragem. O tema de hoje
não foi fácil. Olhar para o peso do passado, nomear o que ainda pesa, reconhecer o que ainda não foi largado. Tudo isso exige uma disposição interior que nem todo mundo está disposto a ter. E você esteve aqui. Você ficou. Isso diz muito sobre o desejo genuíno de crescer que existe em você. E esse desejo é obra de Deus agindo no seu interior. Virgem Maria, olha com carinho para esta pessoa que percorreu toda esta caminhada de reflexão hoje. Que cada ponto tocado continue agindo no coração ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo desta quaresma que ainda tem dias pela frente. Que nada do que foi mexido aqui fique sem o cuidado de Deus. Que cada ferida que foi exposta receba o bálsamo da misericórdia divina. Que cada peso reconhecido encontre o caminho da soltura real e definitiva. A mensagem central desta oração pode ser resumida em poucas palavras. O passado não precisa mais ter a última palavra sobre a sua vida. Tudo que ficou para trás, os erros, as mágoas, os lutos, os rótulos, os padrões herdados, tudo isso pertence a uma história que foi vivida, mas que não precisa ser o destino. Deus é o Deus do recomeço. É o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que não descarta ninguém por causa do que ficou para trás, mas que acolhe, restaura e relança para frente com uma força que não vem de esforço humano, mas de graça divina. Nossa Senhora, imprime neste coração essa certeza, que ela não seja apenas uma ideia bonita ouvida numa oração, mas uma convicção que sustenta as escolhas do dia a dia. Que quando o passado tentar retornar com sua voz pesada, esta pessoa saiba responder com fé: eu já larguei isso, eu já entreguei a Deus, eu já escolhi seguir em frente. Que essa resposta se torne cada vez mais natural, cada vez mais rápida, cada vez mais firme. A Quaresma tem um horizonte claro, a Páscoa. E a Páscoa é exatamente isso: a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre a escuridão, do novo sobre o que ficou para trás. Jesus não ficou no sepulcro, ele ressurgiu. E o convite que a Páscoa faz a cada pessoa é participar dessa ressurreição, não apenas como evento histórico que se celebra uma vez por ano, mas como realidade interior que se vive quando o coração decide largar o que morreu e abraçar o que Deus quer fazer nascer. Largar o passado é escolher a Páscoa antes mesmo de ela chegar no calendário. Virgem Maria, que acompanhaste o Filho desde a cruz até a ressurreição, acompanha esta pessoa nesse movimento de morte e vida. Que o que precisava morrer neste coração vá morrendo sem resistência. Que o que Deus quer fazer nascer encontre espaço, encontre solo fértil, encontre um coração disposto a receber o novo sem se agarrar ao antigo. Que a Páscoa que se aproxima seja vivida de dentro para fora, como experiência real de ressurreição interior. Ainda há dias de caminhada quaresmal pela frente. Cada um desses dias é uma oportunidade de aprofundar o que foi começado hoje. O trabalho de largar o passado não termina numa única oração. É um processo que se estende, que tem altos e baixos, que exige retomar a decisão quando o peso antigo tenta voltar. Mas cada dia que essa decisão é renovada, o passado perde um pouco mais de força. E o presente ganha um pouco mais de espaço, e o futuro que Deus tem reservado vai ficando um pouco mais próximo. Nossa Senhora, sustenta esta caminhada nos dias que ainda estão por vir. Que esta pessoa não volte atrás no que foi decidido hoje. Que não permita que o cansaço ou a distração desfaçam o que a graça começou a construir nesta oração. Que venha amanhã, e depois de amanhã, e em todos os dias que restam até a Páscoa, com o mesmo desejo de crescer, de ser livre, de se aproximar de Deus sem o peso do que ficou para trás. Se esta oração tocou algo em você hoje, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que você sabe que também carrega pesos antigos, que também precisa ouvir que é possível soltar, que também precisa ser lembrado de que Deus faz novas todas as coisas. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e considere se tornar membro do canal para apoiar esta missão de levar oração diária a quem precisa.
Cada pessoa alcançada por esta caminhada é um coração a mais que encontrou o caminho de volta para Deus. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje. Que saiam daqui mais leves, que o peso do passado tenha ficado um pouco menor, que a esperança de um futuro novo tenha ficado um pouco maior, que o amor de Deus, que não muda, que não falha, que não desiste, seja a certeza mais sólida que cada um carrega ao sair desta oração e voltar para a vida que continua do lado de fora.